Produtos que fingem ser o que não são já lotam as prateleiras dos supermercados. E pior ainda, são os produtos modificados que substituem os originais sem aviso prévio. E ainda são vendidos como se nada tivesse acontecido. O fato é que com isso podemos perder a referência do tipo de produto que estamos ingerindo, além de causar possíveis problemas de saúde a quem o consome e pagando o valor do original. O seu simples ato de ir ao supermercado fazer suas compras tranquilamente vai ter que mudar para um tipo de caça às bruxas contra produtos indesejados, mesmo estando nos mesmos rótulos de alguns que você sempre consumiu. Um vídeo do canal americano CNBC que falava sobre um tema muito intrigante e preocupante e que infelizmente tem muito a ver com a realidade brasileira também, a fraude nos alimentos, um vídeo chamado Como os americanos são levados a comprar comidas falsas, dá um panorama geral sobre os esforços da indústria alimentícia para baratear custos através de adulteração de alimentos. A CNBC mostra uma série de produtos adulterados de maneira criminosa, com a remoção ou substituição de ingredientes originais por substâncias de baixa qualidade, como forma de diluir os custos e aumentar os lucros da indústria. O problema é que os produtos continuam sendo vendidos como se fossem 100% legítimos, fazendo com que os consumidores, como eu e você, comprem comida como azeite de oliva, derivados de leite, carnes bovinas e peixes, sem fazer ideia de que eles podem conter ingredientes pouco nutritivos e até prejudiciais à saúde. Há uma década, em 2013, um escândalo na Europa tomou conta da mídia quando foi descoberta a presença de carne de cavalo em lasanhas congeladas e hambúrgueres, vendido no Reino Unido, que na verdade deveria conter carne bovina. Além do consumo de carne de cavalo ser considerado um verdadeiro tabu no país, devido ao respeito que os britânicos têm com o animal, o fato de que a carne tinha uma procedência duvidosa significava que ela poderia fazer mal à saúde. Já aqui no Brasil, os casos bizarros, que vão desde o surgimento legal das novas misturas lácteas até misturas ilegais no whey protein. Lá nos Estados Unidos, a agência regulamentadora responsável por fiscalizar a indústria alimentar é a Food and Drug Administration, a FDA. E um dos principais problemas que a agência combate é justamente a fraude nos alimentos. A fraude alimentar também é chamada por eles pelas siglas IMA, uma sigla que traduzida significa adulteração com motivação econômica, ou seja, adulteração com o intuito de diminuir gastos e aumentar lucros. Segundo a FDA, ela ocorre quando alguém intencionalmente suprime, remove ou substitui ingredientes importantes de uma comida, ou também quando são adicionados uma ou mais substâncias ao alimento para que ele passe por um produto mais caro do que realmente é. Um dos exemplos mais comuns é o azeite de oliva extra virgem. Alguns fabricantes misturam gordura vegetal barata ao azeite, fazendo uma mistura de pior qualidade, mais ainda, vendendo o produto com a informação de que é 100% azeite de oliva no rótulo. Uma mentira deslavada. Em 2016, foi noticiado que 80% dos azeites extra virgem italiano no mercado americano era fraudado, ou não era nem italiano, ou não era extra virgem. No próprio mercado italiano também não é muito diferente, onde foi estimado que mais de 50% dos azeites nas prateleiras eram falsificados. O que não falta são exemplos de comidas que são comumente adulteradas, e o FDA listou alguns suspeitos comuns por lá. É o caso do mel, muitas vezes utilizado como um adoçante. O que já foi misturado com adoçante barato por algumas companhias como xarope de milho, xarope de arroz ou açúcar de cana, mas continuaram sendo vendidos como mel puro e, claro, custando o preço do mel puro. Em março de 2023, a União Europeia resolveu agir contra o mercado de mel falsificado. 18 países fizeram uma campanha de testes e descobriram que até 320 marcas de mel importados, quase 50%, tinham indícios de que haviam sido adulterados de forma ilícita. A indústria de frutos do mar também tem navegado em águas duvidosas. É um dos setores mais afetados pela fraude alimentar. Um dos meios de fraude é simplesmente quando a empresa troca a carne de certos peixes pela carne de espécies mais baratas, confiando que a imensa maioria dos consumidores não vai perceber a diferença, algo que geralmente acontece. O The Guardian fez uma análise de dezenas de estudos sobre a indústria de frutos do mar. As pesquisas reuniram mais de 9.000 amostras de comida desse tipo, vindas de mais de 30 países ao redor do mundo. E o resultado foi que quase 40% dos frutos do mar tinham sido fraudados e, na verdade, não correspondiam ao que era informado no rótulo.
Os estudos não revelavam somente um problema grave no ponto de vista alimentar e legal, mas também um sério problema ambiental, já que em muitos casos a carne de peixe substituta vinha de espécies ameaçadas em seus habitats naturais. A lista de adulterações bizarras vai se estendendo. Sucos de caixinha 100% da fruta? Vai acreditando. Na verdade, são uma mistura de saborizantes, água e açúcar, temperos exóticos que levam corantes industriais, muitas das vezes à base de chumbo, e até mesmo alimentos para bebês, como a fórmula infantil. Em 2008, uma fabricante na China teve a brilhante ideia de adicionar melamina à sua fórmula infantil. A melamina, não confunda com a melanina da pele, é um composto sintético, produzido artificialmente, mas que é feito principalmente de nitrogênio e tem uma infinidade de aplicações, como na fabricação de plásticos e tinta anti-chamas. E por que os chineses utilizaram essa substância nos alimentos para bebês? Bom, porque alguns dos testes para determinar a quantidade de proteínas em um alimento levam em conta justamente a quantidade de nitrogênio presente, ou seja, adicionando melamina, a fórmula infantil parecia ser mais nutritiva quando submetida aos métodos de testagem. Só que a melamina não só não possui valor nutricional, como pode causar graves danos à saúde, em especial aos rins. As consequências dessa irresponsabilidade foram mais de 300 mil crianças doentes, mais de 50 mil hospitalizadas e ao menos 6 mortes. Tudo causado pela insuficiência renal provocada pela melamina, em nome da ganância. Como deu para ver, a fraude alimentar infelizmente é um fenômeno global, e não faltam casos onde fabricantes fazem o possível para baratear custos, mesmo que isso signifique colocar o consumidor em risco. Mas e por aqui? As prateleiras do Brasil também podem estar repletas de mentiras? É considerado crime, segundo o artigo 272 do Código Penal Brasileiro, corromper, adulterar, falsificar ou alterar substâncias ou produtos alimentícios destinados ao consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Mas a pena de prisão, de até 8 anos, não parece ter intimidado os criminosos, e não foi o suficiente para que a prática da fraude não se repetisse na indústria alimentícia brasileira também. Inclusive, talvez você se lembre de um dos casos recentes mais famosos de fraude alimentar por aqui, o escândalo da carne com papelão. Quando o caso veio à tona, em 2017, várias empresas alimentícias do país foram acusadas de praticar uma série de irregularidades nas suas produções de carne, que iam desde a venda de carne estragada ou vencida, tentativas de renovar a aparência das carnes velhas, até, claro, a inclusão de papelão em alguns tipos de carne. Várias dessas acusações foram rebatidas e outras comprovadas, algo que gerou muita polêmica no país inteiro na época. Mas o fato é que a operação chamada de Operação Carne Fraca revelou um esquema de fraude envolvendo empresários e funcionários públicos para facilitar a fraude na produção de carne. No mesmo ano, o Ministério Público do Rio Grande do Sul também entrou em ação contra a falcatrua na indústria dos alimentos. Dessa vez, os alvos eram produtos de leite. Foi descoberto um esquema envolvendo até 170 pessoas, entre produtores e distribuidores, que praticavam irregularidades na cadeia produtiva de leite. Entre eles, a adulteração do leite com uma adição de ureia, ou mesmo de formaldeído, o formol, substância notoriamente cancerígena, além da adição de água em creme de leite velho para renovar o aspecto. Segundo o levantamento da US Pharmacopeia, o pedido da BBC Brasil, o leite brasileiro tem sido um problema persistente em relação à adulteração. Além de formol e ureia, também é usado água oxigenada. Enquanto isso, na Paraíba, 40% das amostras de leite de cabra continham, na verdade, leite de vaca. Outros problemas comuns no exterior também se repetiram da mesma maneira por aqui. Carne de peixe sendo substituída, em Manaus, mel sendo adulterado com xarope de açúcar e, claro, o bom e velho azeite de oliva. Também é comum no mercado brasileiro que alguns fabricantes adulterem azeite extra virgem misturando outros tipos de óleo vegetal muito mais baratos, como óleo de soja ou canola, para tentar enganar o consumidor. Também acontece a mistura de azeite de pior qualidade, como azeite virgem ou azeite lampante, sendo diluído no azeite extra virgem, algo considerado pelos especialistas como uma sofisticação das técnicas de falsificação. Frequentemente são realizadas ações contra esses tipos de crime, principalmente por parte da Anvisa, a nossa FDA. Em 2021, por exemplo, uma única operação no Panamá apreendeu mais de 4.200 garrafas de azeite fraudado, que foram destinados à produção de biocombustível.
Isso quer dizer que muitas vezes o consumidor opta por um azeite extra virgem, por ser uma opção considerável saudável, mas pode acabar levando para casa uma mistura de óleos baratos sem nenhum benefício. Falando nisso, nem mesmo quem tenta manter um estilo de vida fitness escapa desse mercado fraudulento. Em 2013, Félix Bonfim, um empresário paranaense, resolveu testar os suplementos que vendia em sua loja, pagando para um laboratório privado analisasse 27 tipos de whey protein. Quase todos os produtos apresentaram um valor proteico diferente do que o rótulo informava. A Anvisa permite que essa diferença seja de até 20%, mas segundo Félix, algumas marcas só ofereciam 3 gramas de proteína, uma diferença de 87% em relação aos 24 gramas informados na embalagem. Esse caso ganhou destaque no mundo fitness, já que o whey protein é um dos suplementos mais comumente usados por atletas e frequentadores de academia. Após a polêmica, a Anvisa intensificou suas ações e em 2014 proibiu a venda de mais de 20 tipos de suplementos, por considerar que havia fraude alimentar. Em 2018, a notícia se repetiu com mais irregularidades, sendo encontradas em 10 marcas de whey diferentes. Inclusive, a Proteste, que vem monitorando e testando as proteínas no mercado, disponibilizou uma ferramenta para comparar o verdadeiro valor nutricional de diversos suplementos. Esses são só alguns tipos de artimanhas usadas pela indústria alimentícia aqui no Brasil. Mas tem um detalhe: todos esses casos têm algo em comum, que é o fato de que a adulteração cometida é simplesmente ilegal, é crime. Mas e quando a fraude ocorre à vista de todo mundo, sem necessariamente quebrar nenhuma lei? Uma simples visita ao mercado é o suficiente para achar inúmeros produtos, no mínimo suspeitos, e sair revoltado. A indústria dos alimentos tem tentado adotar o máximo de estratégias possíveis para baratear o custo das suas produções sem afugentar os clientes. Provavelmente, um dos fatores tem sido a escalação na inflação nos últimos anos, que fez com que o preço dos alimentos disparasse e ficasse muito difícil para que consumidores continuassem comprando os mesmos produtos. Mas isso não quer dizer que muitas empresas também não tenham utilizado de má fé para tentar ludibriar o cidadão comum, em linguagem de futebol, jogando com o regulamento embaixo do braço. Em qualquer supermercado atualmente, é possível encontrar o reflexo dessas táticas nas prateleiras. A seção de leite agora tem um novo produto, a bebida láctea, feita à base de soro de leite, e bem menos nutritiva que o leite comum. Já nas gôndolas de leite condensado, o tradicional produto usado em tantas receitas queridas nos brasileiros, como brigadeiro e pudim, agora é acompanhado de um primo pobre, a mistura láctea, pobre em nutrientes, pobre em sabor e pobre em bom senso. Isso porque é bem fácil confundir essas embalagens de leite condensado com essa embalagem de mistura láctea, mesmo sendo totalmente diferente em composição e processo de fabricação. O mesmo pode-se dizer do leite em pó e o tal do composto lácteo. As embalagens são praticamente iguais e ficam lado a lado nas prateleiras. Por quê? Para enganar quem não presta atenção nas letras miúdas. Falando do ponto de vista estreitamente técnico e legal, esses produtos não podem ser considerados uma fraude, já que suas embalagens informam uma composição e identificam que é um produto diferente. Mas na prática, fica muito claro a semelhança intencional das embalagens é uma evidente tentativa de enganar o consumidor. Não é à toa, é possível encontrar uma infinidade de artigos e matérias de internet basicamente com a mesma mensagem: mistura láctea não é leite condensado. Esses novos produtos são feitos com o objetivo de parecerem apenas um substituto mais barato das versões originais, mas geralmente são completamente diferentes, e muitas vezes só possuem uma fração do produto original na sua composição. Como essa manteiga, que na verdade não é manteiga, e sim um alimento à base de manteiga e creme vegetal. Além disso, algumas empresas ajustam seus rótulos minuciosamente para anunciar coisas que muitas vezes não são verdade. É o caso do achocolatado Nescau, que ganhou uma versão light. A versão light promete conter 30% menos calorias, só que a coisa não é bem assim. Como explica a chefe Carolina Garofani, ao comparar as tabelas nutricionais das duas versões, é possível ver que a porção sugerida na versão light é quase a metade da original, e na versão light é considerada a mistura feita com leite desnatado, enquanto na versão normal, com leite semi-desnatado. Ou seja, você vai obter os 30% menos de caloria somente se você diminuir a porção pela metade e usar outro leite. Na comparação grama por grama das duas versões, a diferença real não passa de 10% de caloria. A embalagem do produto meio que explica isso, mas está tudo embaralhado numa sopa de letrinha minúscula, que eles sabem que ninguém vai ler. Novamente, isso não é ilegal,
As informações estão todas lá, mas algumas empresas jogam no limite da lei para se safar com jogadas como essa. Então, como lidar com tantos tipos de fraudes, legais e ilegais? Não tem outro jeito. O consumidor tem que ter o triplo da atenção ao fazer compras, especialmente quando se tratam de alimentos comumente fraudados, como pescados, azeites, alimentos lácteos, carne e café. Um aliado do consumidor pode ser o aplicativo Desrotulando, que ajuda a fornecer informações precisas sobre os vários produtos do mercado, através de um simples scan no código de barras. Para um melhor combate ao crime, também é necessário informar as autoridades caso se depare com um item suspeito, recorrendo a órgãos como a Anvisa, o Procon ou o Inmetro. O fato é que sempre haverá criminosos dispostos a lucrar a qualquer custo, mesmo que estes custos sejam a saúde de outras pessoas. Pelo menos agora que você sabe um pouco mais sobre esse assunto, pode ficar um pouco mais fácil para você e para quem você compartilhar este vídeo, analisar aquilo que vai para o seu carrinho de compras e para o seu corpo. Esse é o canal O Enigma, e você está convidado a nos acompanhar a destravar a mente e evoluir com isso. Até a próxima.